Meu nome é Décio, eu tenho 37 anos, sou casado com a Nayane há 9 anos. Nós temos 2 filhas, a Antonella e a Olivia. Meu nome é Nayane, eu tenho 31 anos e sou casada com o Décio. Nós temos 2 filhas, a Antonella de 6 anos e a Olivia de 2,5. Olha, antes de conhecer Jesus, a gente tinha muitos sofrimentos, a gente passava por inúmeros problemas. A gente não tinha entendimento que o que nos causava certos problemas é a falta de ter Jesus em nossas vidas, é a falta de obedecer as palavras de Jesus. Às vezes, muitos problemas que a gente passava, às vezes eles ficavam maiores por a gente achar que nós mesmos resolveríamos as nossas dificuldades, por não saber descansar, não saber confiar. Então, por mais que eu tenha nascido em um lar cristão, o conhecer Jesus mesmo, ele foi mais para frente um pouco. Então, esse conhecer trouxe para nós uma calma, trouxe para nós o entendimento de que não era pela força do braço, mas que ela era sempre pela graça e misericórdia de Jesus. A gente se viu sozinho e com uma dificuldade enorme, com uma coisa que a gente tinha certeza que fugiu totalmente ao nosso controle, que não era a nossa capacidade de fazer alguma coisa que ia resolver aquilo, mas que a gente precisava de uma coisa maior. E foi aí que a gente entendeu que era uma batida na porta bem forte para que a gente acordasse e pegasse o caminho certo. Eu tinha 25 anos, era super saudável, não tinha nada que falasse que poderia ter uma criança com algum problema, alguma coisa, uma gravidez de risco, nada. E eu engravidei e no meu primeiro exame, na primeira morfológica, o exame da Antonella deu alterado. Era o indicativo de síndrome e eu entrei em desespero, porque eu não sabia o que fazer. Então, assim, nós somos de outra cidade, eu engravidei aqui, eu estava aqui sozinha. Então, quando eu ouvi aquilo da médica, eu me tremia toda. Eu não sabia o que fazer. Foi até o que ela disse para mim. Eu vou te pedir o exame, você faz, porque ele vai ser uma coisa que ele ou vai te trazer paz, por ser um resultado negativo, ou ele vai te preparar daqui até a época do nascimento dela. É um exame que ele é com agulha, é intrauterino, tem que ser guiado por ultrassom, é um exame de risco. E eu fiz esse exame, mas graças a Deus esse resultado chegou com tudo normal. Ela não tinha nada, ela era perfeita. Mas ainda assim a gente não sabia o que estava por vir. E com 34 semanas de gravidez eu entrei em trabalho de parto. Ela é prematura, ela nasceu precisando de cuidado médico especial, ela precisava de UTI. Ela foi para UTI e naquela época, assim, Deus fez coisas por nós que seriam inimagináveis. Nós sozinhos, não conhecíamos muita gente ainda nesse tempo, e uma coisa que todo mundo fala que é dificílima de conseguir, aconteceu. Ela nasceu no hospital particular, mas que não tinha UTI neonatal, e o pediatra que nos atendeu, ele conseguiu levar ela para o hospital regional, que foi onde ela teve todo o cuidado que ela precisava. E depois disso, ela teve alta, foi para casa, mas nós ainda tivemos um ano muito difícil. Com 4 meses de idade, ela foi diagnosticada com plagiocefalia posicional. Ela usou uma órtese. Então, assim, cada vez que vinha um diagnóstico, cada vez parece que era uma chinelada. E a gente ainda com uma certa dificuldade para entender, mas foi bem nessa época da órtese, do tratamento da cabeça, que uma amiga me falou: Nayane, eu tô indo numa célula, você quer ir? Eu falei: quero. Aí eu comecei a ir na célula. Eu fui primeiro para a célula para depois ir para a igreja. E assim, eu tô nessa célula até hoje. Amo minha líder, nós amamos os nossos líderes. E foi um abraço, foi assim, um auxílio, uma ajuda, foi um amparo muito grande que a gente teve.
porque não parou só no problema da órtese. Logo que ela tirou a órtese, eu reparei que ela não tinha o olhar firme. Ela tinha acabado de fazer 1 ano. E aí eu levei para Goiânia e fiz todos os exames. A médica me disse que era de encabular, como com uma mãe tão jovem percebeu tão cedo o problema. Ela tinha 6 graus de hipermetropia e 30 de estrabismo convergente. A médica me disse que se eu tivesse demorado a perceber, ela teria chegado nessa idade que ela tem hoje de 6 anos cega. Então foi assim, era um suspiro atrás do outro. Mas graças a Deus, hoje ela é um milagre. Ela não teve nenhum atraso em relação a aprendizado, em relação a desenvolvimento, ela não tem nada. O grau dela hoje caiu para 1,75. Ela não tem mais estrabismo. E assim, a gente sempre lembra disso vendo que foi a mão de Deus mesmo, foi a instrução, não foi porque eu percebi que ela tinha alguma coisa, mas foi assim, eu tenho certeza que foi assim, um sopro do Espírito Santo mesmo, né? Auxiliando e direcionando para procurar. Porque o milagre, é igual eu costumo falar, que o milagre não é só o acontecer instantaneamente, dormir mal e acordar bem. Mas o milagre é a inteligência que Deus deu para o homem para resolver muita coisa também, né? Então hoje a gente só tem a agradecer a Deus, porque ela é perfeita. E de todos os presentes que Deus me deu, a maior riqueza, o que eu tenho de mais valioso é a minha família. As minhas crianças saudáveis hoje, a Olivia, a Antonella e a minha esposa. E essa é a minha família firmada em Cristo Jesus.